Olá, estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Desejo que vocês sejam bem, firmes nos estudos, professor presencial que auxilia os nossos alunos aí durante as aulas, obrigado pelo seu trabalho. Estudantes, vamos dar continuidade aos nossos estudos, vamos para a aula 11, quase finalizando a nossa unidade 1. Lembrando que vocês precisam sempre fazer anotações, acompanharem aí cada aula, certo? Anotando os tópicos principais que nós abordamos, para que você consiga aí aprender, assimilar aí a história da arte, consiga diferenciar as características da arte, né, nos diversos aí povos que nós abordamos. Nós já estamos dando início, então, à arte no período medieval, isso mesmo. Vamos dar início, então, à nossa aula? Aula 11.1, arte no período medieval. Então, nós falamos da arte no período antigo, certo? Falamos, então, da arte egípcia, arte grega e também, nesse período, já havia arte romana. Mas já vamos dar início, então, à arte medieval. Vamos falar da arte romana e a arte bizantina. Estudante, lembrando que a arte romana ela foi produzida durante o período do Império Romano, nos séculos 8 a.C., até o século 4 depois de Cristo. Então, por isso que nós já estamos entrando aqui no período medieval, certo? Porém, os romanos já, havia impérios romanos também antes de Cristo. Né? Se vocês lerem texto histórico, também textos bíblicos, vocês observam que os romanos já dominavam ali muitas sociedades, certo? Então, a arte tornou um exemplo de desenvolvimento artístico para o Ocidente, né? A arte romana, assim como a arte grega. Ela abrange um amplo conjunto de obras artísticas na arquitetura, pintura, escultura, música e literatura. Vocês vão conhecer, então, as características da arte romana e bizantina, já no período medieval. Então, estudante, não podemos deixar de destacar que a arte romana também imitou a arte grega, certo? É praticamente uma pergunta. É a imitação da arte grega? Sim, porque os romanos eles ocuparam várias cidades gregas, outras também, outras civilizações. Então, eles foram imitando essa arte, foram se apropriando dessas culturas. Então, a estética grega foi fundamental para inspirar os romanos, porque eles imprimiram as características próprias em pintura, porque nós comentamos aqui que a arte romana imitou a arte grega, tanto na pintura, esculturas, também em mosaico, porque eles invadiu essas culturas, algumas cidades da cultura grega, como dos etruscos. Então, estudante, as pinturas eram feitas em murais inspirados nos mitos gregos, as esculturas romanas tinham toques naturalistas com os rostos e trajes, e os mosaicos é uma técnica decorativa também dos gregos, certo? De outras civilizações. Então, no que diz respeito à arquitetura, vamos ver aqui. Destacou, então, as construções monumentais, sabemos que os gregos investiram muito em construções, nas arquiteturas das cidades sinuosas, suntuosas, ou seja, grandiosas, leves e cheias de ornamentos. Então, esses prédios públicos, podemos dizer assim, eram ornamentados, como arco e paredes altas tornaram Roma a cidade mais verticalizada. Então, o Império Romano investiu muito em construções públicas, em construções, em arquiteturas monumentais, tanto que muitas delas existem até hoje, como o Coliseu de Roma, construído 72 a 80 depois de Cristo,
certo? Eu tenho mais imagens, vou falar mais sobre o Coliseu Romano. Vocês sabem que o Coliseu foi um local onde eles desenvolviam muitos jogos, muitas lutas, né? Então, nós vamos comentar mais sobre isso. Porém, vale a pena destacar que Roma foi um dos principais centros culturais. Eles construíram inúmeras obras públicas, como estradas, arquedutos e pontes interligando cidades, que caracterizavam, então, uma arquitetura expressiva de um Estado com notável poder político e econômico. Sei que vocês estudam isso em história, né? Então não podemos deixar de falar que Roma foi um Estado, né? Podemos dizer, que muito se desenvolveu, né? Culturalmente. E nós podemos aí, então, dizer que foi os romanos, né, que inventaram as estradas, pontes, então eles foram grandes construtores, certo? Vamos lá, vamos ver aqui a próxima. Uma curiosidade, que não é uma curiosidade, né? Uma informação sobre o Coliseu em Roma. Olha aí, vocês observam nessa imagem, ainda, né? O Coliseu, ainda que permanece, né? Algumas áreas aí, algumas partes se deteriorou com o tempo. Então, o Coliseu, né? Esse local, essa arena aí, em forma de círculo, foi um local onde os romanos, né, jogavam os cristãos aos leões. Muitos cristãos nesse período eram perseguidos. Então, eles eram lançados para os leões, né, serviam de comida. Então, foi um local que serviu para muitas atividades desumanas, né? Que é lançar as pessoas para serem mortas por animais, né? Como os leões. Assim como morreu pessoas, também morreram muitos animais. E também com as lutas, né? Dos gladiadores, que vocês conhecem em filmes. Então, foi construído por volta ali de 80 depois de Cristo. As festas e jogos duraram 100 dias, duravam até 100 dias. Por isso, no período em que o Coliseu era utilizado, morreram entre 9.000 animais e 2.000 gladiadores, além dos cristãos, né, que eram lançados para os leões. Então, houve muita morte. É um local que há muito sangue humano. E eu tinha muita curiosidade de conhecer, mas analisando, eu vejo que não é interessante nesse sentido. Então, devido a essas atrocidades, foi encerrado em 523 depois de Cristo. Olha o tempo que durou. Então, estudante, durou muito tempo, então com certeza houve muito mais mortes, né? Muito mais atrocidades aí nesse local. Como eu disse, tinha muita curiosidade de conhecer, de visitar a cidade de Roma, mas como foram povos assim muito bárbaros, né? Porque perseguiam as pessoas devido ali à sua crença, né? Então, fico meio receosa de visitar, né? Tem outros locais muito interessantes na Europa que a gente pode visitar. Porém, não podemos deixar de falar dessa cultura, né? desses povos que desenvolveram aí também muitas criações, produções em arte, porém eles imitavam, né, as civilizações no qual eles invadiu. Então vamos para a tela, vamos dar sequência. Eu trouxe, né, um local aqui no Brasil que parece aí com as construções, que é o Arco da Lapa. Já estive lá. Então o Arco da Lapa, construído em 1750 no Rio de Janeiro, é com base então na arquitetura romana. E aqui em cima passa a bonde, né? Eu acho que é o bonde. Eu não andei, mas aqui em cima é uma linha de trem, né? Mas não é um trem, de ferrovias, é mais essa de centro urbano mesmo.
que é o bonde. Então, nós podemos observar esses arcos aqui, é uma imitação da arquitetura romana. Seguindo, então, na escultura. Eles desenvolveram muitas esculturas, principalmente bustos, né, dos imperadores, né? Então, havia forte influência grega, porém mais realista. Eles foram mais realistas ainda. Como assim, professor? A expressão. Olha, o movimento até, né, dos cabelos, aqui as ondas do cabelo, expressão facial era muito mais aguçada, né, do que os gregos. Então, expressava melhor a personalidade das pessoas nos retratos, né? Os bustos e esculturas da cabeça. Como eu falei, eles gostavam muito de fazer bustos, esculturas de bustos e da cabeça. Aqui é um retrato em bronze, 117 depois de Cristo. Eu não trouxe qual é o nome aí desse imperador, né? Não trouxe. Então, sobre a pintura, podemos dizer que as pinturas eram desenvolvidas também em mosaico, que são pinturas feitas em paredes, né? Por exemplo, aqui, parede pintada de Pompeia. Do Império Romano, são encontrados na cidade de Pompeia, que vocês já assistiram, muitos de vocês assistiram o filme sobre Pompeia, uma cidade romana que foi destruída pelo vulcão no ano 79 depois de Cristo e redescoberta séculos depois, né? Foi revelada a cidade e foi encontrada então muitas ainda prédios, né? Muitas construções, e aqui foi uma pintura encontrada. E aí foi possível detectar a organização urbana, né, intacta ainda, mesmo a cidade sendo coberta por lavas do vulcão. Os romanos, eles acentuaram o seu caráter decorativo, cobrindo então paredes, ou pisos, ou tetos em mosaico. Vocês sabem que a técnica do mosaico é a construção ali de imagens feitas por pequenas peças, né? Peças pequenininhas, e o artista ele vai ali fazendo a junção dessas pequenas peças e vai formando então a imagem. Com isso, a pintura ficou associada à arquitetura, imprimindo então forte realismo. Aqui podemos ver um mosaico feito, né, com imagens aqui da mitologia grega. Então, os romanos se apropriavam muito da cultura, da mitologia grega, e expressavam, então, nas produções artísticas. Sobre a mitologia romana e a arte dos romanos, podemos destacar que é um conjunto de crenças e práticas politeístas, porque eles também adoravam vários deuses, né, com nomes diferentes dos deuses gregos. Então, eles inventaram outros nomes, mas semelhante à mitologia grega. Por isso que em alguns filmes a gente fica em dúvida. Mas essa mitologia grega, essa mitologia romana, parece que são os mesmos deuses, né? A gente confunde às vezes. Então, os deuses romanos, eles tinham características dos humanos, como alguns sentimentos e aparência física. Porém, eles não tinham o quê? Contato direto com os homens. Então, isso diferencia, né, da mitologia grega, em que os deuses tinham contato com os humanos, tinham filhos. Vocês conhecem também algumas mitologias, e a diferença é que os romanos, né, os deuses não tinham contato direto com os homens. Vamos falar então um pouquinho dos principais gregos romanos. Eu trouxe alguns para vocês, como Júpiter, deus do dia, Apolo, deus do sol e da medicina, Juno, deusa protetora da mulher e casamento, Marte, deus da guerra, Diana, deusa da castidade, da lua e da caça. E aqui uma obra de um artista, né? Ele fez essa obra já no Renascimento,
com essa deusa aí, Vênus, deusa do amor e da beleza. Então, é uma obra muito interessante, pelas características, né, do uso das cores, movimentos. Nós podemos perceber que é uma obra que foi produzida não no período medieval, já de artistas lá do Renascimento. Eu esqueci o nome desse artista, está na ponta da língua, mas não sai. Mas vamos seguindo aqui. Vamos ver o que eu trouxe mais para vocês. A escultura. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma questão da religião, né? A religião, né, romana, os templos foram construções destinadas para o povo cultuar e oferecer oferendas aos deuses, né? Então, eles também faziam construções para a adoração dos deuses. Essas construções valorizavam, então, os espaços internos, atividades comerciais e cívicas. Depois eu vou ver se eu trouxe alguma imagem de algum templo romano. Então, aqui, deusa Ceres, né? Deusa da agricultura e da fecundidade. Além desses deuses, os romanos também adoravam outros deuses mais próximos ao seu cotidiano. Aqui, na verdade, é uma estátua, né, do deus Baco, deus da alegria e do vinho. Então, o que nós observamos aqui que há muita semelhança da cultura romana com a cultura grega, né? Que havia deuses também. Aqui nós observamos nomes diferentes, porém com os mesmos objetivos, né? Deus do sol, Deus da lua, Deus do vinho, Deus do amor, deusa do amor. Então, muita semelhança. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma informação sobre as esculturas romanas. As esculturas romanas representavam, então, os traços da face e da estrutura física, muito parecida com os imperadores e dos homens nobres. Então, esses bustos feitos, que eu mostrei para vocês, sempre eram relacionados aos imperadores ou pessoas nobres, né, da sociedade romana. Vamos fazer uma conexão, estudante, eu trouxe para vocês uma conexão com arte e religião. Né? Nós observamos aí que sempre há conexão da arte com a religião. Isso mesmo, vocês perceberam? Tanto no período antigo, como também no medieval e, né, no período do Renascimento, que foram rompendo essa visão de sempre produzir arte relacionada à religião, mas ainda houve, né, muitos artistas que produziam trabalhos, tanto esculturas como pinturas, ornamentação das igrejas a pedido da igreja, né, com a representação de conteúdo religioso. Mas nesse período aí, todas as produções, as representações, pinturas, esculturas, a arquitetura, era toda, né, voltada para o conteúdo religioso, porque nesse período aí a sociedade, como vocês já estudam muito isso em história, a sociedade ela era toda, então, centrada no poder, né, o poder político e religioso era por meio da igreja, né, da igreja católica. Então, estudantes, sempre vamos observar que a arte ela era a representação, então, da religião. Então, vamos dar uma olhada na tela sobre essa relação da arte e religião. Então, a arte romana e a arte medieval, propriamente dita, conecta-se com a religião. Por quê? Observamos isso nas esculturas, né, que representavam o quê? Deuses, né? Mesmo os deuses mitológicos, mas como também o cristianismo, no período medieval, era mais a religião cristã, né? Era a representação da religião cristã, os apóstolos, Maria, Jesus. Vocês vão ver outras obras que eu vou trazer, mas também as mitologias
né, dos deuses, tanto gregos como romanos. O culto aos deuses levou, então, à construção de grandiosos templos, igrejas que estão até hoje, né? Muitas têm mais de 1000 anos, 1500 anos. Tem igrejas que perpetuaram aí, mesmo com o tempo. Então, são construções grandiosas. Os oráculos eram os meios utilizados pelos deuses para se comunicar com os humanos, então eles acreditavam. Os oráculos, né, eram as pessoas que tinham contato com os deuses e traziam ali informação, né, para as pessoas, para os humanos. Os gregos promoviam jogos em homenagem aos deuses. Então, esses jogos que iniciou desde lá da cultura grega e continuou com os romanos, eram também em homenagem aos deuses. Somente os Jogos Olímpicos, dedicados a Zeus, na cidade de Olímpia. Hoje nós temos os Jogos Olímpicos, né, que é em relação podemos dizer, a inter-relação entre os países, entre as pessoas, né? Então, é outro objetivo, não tem mais esse objetivo que é de adoração aos deuses. Os Jogos Olímpicos, na atualidade, é competição, é interação entre os povos, entre as nações. Então, foi mudando com o tempo. Aqui uma pintura, um vaso, pintura grega, que os romanos também copiaram, né? Mas é o estilo grego. As obras então faziam referência à religião, né? A maioria das obras eram referência à religião. Os humanos eram extremamente religiosos e prestavam cultos e faziam artes, então, para receber a proteção dos deuses. Então, a igreja sempre estava produzindo, né, solicitando dos artistas produções, ornamentação no interior das igrejas, com esse sentido, né, de homenagear ou também pedir proteção dos deuses. A soberania da igreja interfere, então, nas artes, durante esse período, aí, somente o período medieval, na arquitetura, na política, cultura, filosofia e nas guerras. Então, olha o quanto o poder da igreja influenciou na sociedade nesse período. A igreja, então, era responsável pelo pensamento social, cultural, na época. Seu poder era tão grande que influenciava até a própria monarquia, certo? Somente hoje nós sabemos que há grande influência ainda da Igreja Católica, né? Principalmente em Roma. Então, vocês podem perceber que permanece até hoje esse poder, né? Não em todas as camadas da sociedade, mas para os cristãos católicos, ainda é a igreja administrada pela Igreja Romana, Igreja Católica Romana, no qual o poder maior é o Papa. Aqui nós podemos ver uma obra feita, né, em vitrais. A arte na Idade Média foi muito influenciada pela religião, como nós já comentamos, pois as pinturas e esculturas, também os livros, eram marcados pela temática religiosa. Os vitrais das igrejas traziam cenas bíblicas. Em todas as igrejas que eu visitei, no Nordeste, nos estados que eu visito, geralmente eu vou às igrejas, tem igrejas com 500 anos aqui no Brasil, né? Desde o período jesuítas, e observamos que toda a ornamentação da igreja é com os temas bíblicos, isso mesmo, porque é uma forma didática de evangelizar, né? Utilizada pela igreja desde o período medieval. A arte nas igrejas, então, buscava dar a sensação de estar entrando no céu. Então, qualquer igreja, principalmente as igrejas católicas, que vocês visitarem, vocês vão perceber que toda a ornamentação, os vitrais, as esculturas, tanto do teto quanto das paredes, é feito, então, com cenas bíblicas. Como nós observamos aqui, Jesus, né, ao centro aqui, Maria e, com certeza, aqui também José.
Então, estudante, a arte medieval, podemos dizer que é uma arte didática. O que é didática? Ensinar. Então, tinha como objetivo ensinar a religião. Então, é por meio das imagens, por meio dos textos, da literatura, que as pessoas vão aprender. Então, precisava expressar, né? Se as pessoas nesse período eram muito religiosas, então o ensinamento tinha que ser com conteúdo religioso. Do início da Idade Média, caracterizado pela queda do Império Romano, em 476. Sofreu influência dos gregos, romanos, persas e árabes. A soberania da igreja interfere, então, nas artes, na arquitetura, política, cultura, filosofia e guerras. Um artista muito famoso do período medieval, podemos destacar, que é o Giotto, um dos principais artistas da arte medieval. Aqui é uma obra feita por ele com o título Lamentação, cena da vida de Cristo. Então, olha como Giotto, nesse período, né, já tinha aí algumas técnicas mais avançadas. Ele já traz movimentos nos tecidos, os anjos aqui ao céu, né, ao centro, acima aqui de Jesus. Então, já podemos observar a expressão dos rostos, porém ainda há pouco, né, simetria dos olhos, do corpo, né, os rostos aparecem muito assim de lado, né? Não há ainda, podemos dizer, domínio aí das técnicas, como por exemplo, de imagens, noção de profundidade, mas ele já avançou muito aí, esse artista, né? Ele já está bem além do seu tempo aí na utilização da representação aí dos objetos e das pessoas. Aqui a imagem mais ampliada, mas observamos aí muitas cores, porém não há o uso da perspectiva, né? Não há uso de muitas técnicas mais aguçadas, que foi desenvolvida mais no período do Renascimento. Mais características sobre a arte medieval. Na era cristã, a igreja era a base orientadora, então, da sociedade. A igreja e o Estado eram, poderiam se dizer, unidos, né? Se confundiam porque eram muito próximos. As decisões que a igreja tomava, o próprio Estado, os monarcas, né, já estavam unidos, né, nas decisões que eles tomavam. A igreja aumentava, então, o seu poder, propagava o cristianismo por todo o Ocidente. Então, aqui a igreja romana já se adentrou, então, ao cristianismo, deixando de lado muitos adoração aos deuses, né, mitológicos. Antes do século III, os cristãos foram perseguidos e castigados porque eles não adoravam os deuses romanos, que eram os deuses mitológicos, né? Os deuses pagãos. Cristãos eram, então, vistos como ameaça à ordem do Estado. Porém, o fato de haver muito cristão, né, então, Roma passou, então, a aceitar a religião cristã. Então, os cristãos, nesse período, faziam seus cultos refugiados, eles se escondiam, né, em catatumbas, em túmulos subterrâneos, em cavernas. Eles foram muito perseguidos nesse período. Aqui uma imagem que eu trouxe sobre cristãos sendo aqui mortos, né? Sendo mortos aqui em arena pública. Então, isso é muito, muito triste, né? Saber dessas histórias. No século III, o imperador Constantino proclama, então, a religião cristã como oficial de Roma. Impulsiona, então, a arte cristã. Então, aqui um desenho, uma igreja de São Pedro, nos modelos arquitetônicos romanos. As igrejas romanas são desde esse período aí. Estilo da arte cristã bizantina. Então, vamos passar então para um outro tema, né? Falamos ali da arte romana e vamos para os bizantinos. O estilo bizantino
era rigidamente controlado pelo clero, também uma religião cristã, uma arte cristã estabelecida então por padrões de representação de Cristo, Maria e os apóstolos. Isso prevaleceu até os séculos de 5 ao século XV, na era medieval. Aqui, um mosaico de Maria. Então, querido, as pinturas bizantinas eram todas voltadas para a arte cristã. A rigidez do estilo bizantino tirava, então, a liberdade do artista, tinha que seguir o padrão, posição do corpo, as proporções, as cores usadas, tudo era padronizado. Os artistas não tinham liberdade, porque o objetivo era evangelizar quem observava, né? Evangelizar o observador. Então, aqui nós observamos um trabalho aí da arte bizantina. Vamos fazer uma conexão então com literatura, né? Vamos ver um pouquinho sobre literatura. Então, estudante, nós conseguimos falar um pouco aí sobre a arte romana, um pouquinho da arte bizantina no período medieval, que vocês já vêm acompanhando aí os nossos estudos, e vocês observam que a arte desse período é toda interligada, né, à religião, aos deuses, a forma de vida, a cultura daquele povo, né, daquele período. Então, por que a maioria das obras nesse período era, então, sobre os textos bíblicos, né? Havia muita construção de templos, porque a arte era dedicada à adoração aos deuses, né, no período antigo e no período medieval, e com a Igreja Romana declarando, então, aceitando a religião cristã, aí passou a representar, então, a religião cristã e as histórias bíblicas, certo? Então, vamos ver um pouquinho sobre a literatura nesse período, que é o trovadorismo, um pouquinho de literatura que está relacionada à música também. O que foi o trovadorismo, professora? Surgido aí nesse período medieval, século XI e XII, que eram as cantigas líricas e satíricas, escritas, então, por trovadores, que é uma mistura, né? Um híbrido, que é a mistura da linguagem poética e a música. Então, trova é a poesia formada por uma única estrofe de 7 sílabas métricas. E os trovadores são os artistas nobres que compunham, então, essas canções, né? Que cantavam com instrumentos, como nós podemos ver na imagem aqui, as cantigas, que são essas poesias cantadas, né? Um estilo, um gênero surgido aí, então, no período medieval, que é o trovadorismo. Nós observamos aqui um trovador, que é esse personagem aqui com o violão, não, um instrumento de cordas, fazendo então, cantando essas poesias que eram escritas com o uso de estrofes e eram cantadas. Então, estudante, olha, as cantigas elas se dividiam em 4 categorias: cantigas de amor, cantigas de amigo, cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. Para vocês conhecerem esse gênero, então, trovadorismo, que são as cantigas líricas, são as cantigas de amor, está relacionada, então, as cantigas de amor, de amigo, focada nos sentimentos e nas emoções. E as cantigas satíricas, a palavra já está dizendo, sátira, é como se estivesse ali tirando sarro, né? São as cantigas de escárnio e maldizer, que usam a ironia, o sarcasmo, para criticar ou ridicularizar. Isso ainda tem esse estilo, viu? Então, o trovadorismo, comparando nas canções de hoje, nos gêneros de hoje, são as canções populares que ouvimos em shows, rádio ou televisão. Muito pouco, nós observamos muito poucos artistas, né, com canções satíricas, que é sarcasmo, né, mas havia, um tempo aí mais clássico do Brasil, havia muitos grupos, né, com esse estilo aí de cantigas sarcásticas.
Muito bem, então, estudando para vocês conhecerem um pouco da literatura nesse período, né, da produção literária, no caso aqui, Cantigas de Amor, nesse período, então, para que vocês possam conhecer. Lembra que sempre estou trazendo aqui curiosidades, né, sobre a literatura, né, fazendo aí a inter-relação da arte também com a literatura. Então, nesse período medieval, que a arte era toda ligada ao conteúdo da religião, do poder da igreja, sobre a sociedade, então a arte era produzida sempre com o objetivo de ensinar as pessoas, né? Então a arte era uma arte didática. Então nesse período não havia muita abertura para a escrita, né? A literatura, para a ciência, porém mesmo assim surgiram, né, os trovadores que escreviam. Nós observamos que houve também o início da literatura lá na cultura grega, né, que eram os textos, né, épicos, né, que contavam as histórias dos heróis de guerra. No período medieval, já desenvolveram, então, um estilo, um gênero de escrita de versos, né, de poesias cantadas, né, por meio dos trovadores, para que vocês possam identificar e acompanhar aí o contexto, então, da escrita, né, do desenvolvimento dos gêneros de escrita e também, que não deixa de ser uma linguagem da arte, né, a literatura também faz parte aí das produções artísticas. Então, é importante identificar como veio se desenvolvendo ao longo da história. Então, vamos para uma atividade. Eu trouxe uma atividade prática para vocês. Vamos para a tela, vamos ver a atividade que eu trouxe. Deixa eu trazer aqui, então, que é hora de fazer, né? Então, nessa aula tem uma atividade prática, que é uma produção em mosaico. Você pode praticar, então, a arte do mosaico, que é uma arte que foi desenvolvida, né, pela cultura bizantina, que tão bem representa o período ainda hoje. É muito utilizada, as crianças adoram fazer atividades artísticas com um mosaico. E pela perfeição dos detalhes, deixa na arquitetura e no artesanato atual um trabalho de beleza inquestionável. Assim como no período medieval, os bizantinos, tanto o estilo bizantino como o romano, desenvolveu trabalhos com o mosaico, hoje é feito também, né? É feito pelos artesãos, os artistas, é muito interessante. Então eu trouxe aqui um modelo, por exemplo, aqui, ó, de representação, são peças pequenininhas, né, cortadas em pedaços bem pequenos, e depois é montado, faz-se a montagem da imagem. Então, como que você pode fazer? Primeiro você faz o desenho no papel, você pode colorir esse papel, depois preenche os espaços com papel colorido, picado ou qualquer outro material de sua preferência. Então, você faz o desenho, recorta papel colorido e vai montar. Fiz isso com as crianças, saíram trabalhos maravilhosos. Use sua criatividade e faça a melhor arte que puder. Certo? Então, uma sugestão de um mosaico. Escolha um desenho que você gosta, pode ser um ambiente natural, um espaço natural, pode ser uma imagem, pode ser com revista, você pode já pegar uma imagem, uma imagem pronta, né? E fazer aí o seu mosaico. Então, pode ser com revista, pode ser com uma imagem que você imprime, você pode imprimir uma imagem, colorir, recortar e depois montar. Então, tem como fazer de várias formas. Então, estudantes, essas são as nossas referências da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essas aulas, nós sabemos que a história da arte não é muito fácil, é muita informação, muitos detalhes. Então, nós trabalhamos de forma que possamos, pelo menos, identificar as características, diferenças, o objetivo daquela arte, certo? Não tem como aprofundar muito, até porque nós não estamos fazendo uma graduação em arte, estamos estudando o componente de arte, porém, vocês precisam compreender todo esse contexto histórico, certo?
das sociedades até a atualidade, para entender o porquê, ao longo da história, vem surgindo vários estilos artísticos, vários movimentos. Certo, estudantes? Espero que vocês tenham compreendido e aguardo vocês na próxima aula. Até lá!